Pessoal, estamos aqui de novo e a gente decidiu dar uma completude no assunto dos pés da estátua. Nós até queremos pôr um título nessa fala, que é Ainda os Pés da Estátua. Para a gente entender bem essa questão dos pés da estátua, como a estátua toda, vale a pena a gente repassar também o capítulo 7, que é o mesmo oráculo com outros símbolos. Lembrando o meu nome, eu sou o Gerson, e sou médico de profissão. Quando alguém me pergunta se eu sou evangélico ou católico, eu digo que sou bíblico, porque vejo que há muito mais valor nessa forma de me apresentar. E enquanto não estou falando e usando Bíblia, faço medicina. O Império Romano foi o mais extenso em território. Ele influenciou o mundo todo e continua influenciando, porque como a parte heterogênea dos elementos, ele foi heterogêneo, se tornou heterogêneo também na forma de governar. De fato, o Império Romano, ele acabou sendo entregue a um poder que surgiu mais tarde dentro do Império, que o Império não pôde com ele. O Império capitulou-se diante desse poder que chama-se cristianismo, ao ponto de o imperador Justiniano fazer do cristianismo religião oficial do Império. Você lembra que antes a religião oficial chamava-se mitraísmo. Mais tarde, com aquela conversão de Constantino, que a maioria dos teólogos põe sob suspeita, houve uma fusão entre Estado e Igreja. Mas a fusão é tênue, é frágil, como é frágil a união de barro com ferro. Esse amaziamento Estado-Igreja, se por um lado ele susteve a fachada de Estado até o ano 476, quando cai o Império Romano do Ocidente, quando é deposto o imperador Rômulo Augustulus, ele acaba substituindo, porque no ano 538, Justiniano declarou o bispo de Roma como o bispo de todas as igrejas, como autoridade sobre todas as igrejas e com autoridade de julgar pessoas que não se afinasse com o cristianismo. O bispo de Roma julgava através dos tribunais da Inquisição, que existiram durante a Idade Média, e o império, o poder civil, o poder político, executava os dissidentes daquela projeção de império que ficou na cidade de Roma. É muito interessante que as pessoas às vezes perguntam como é que se deu a união Estado-Igreja. Veja só, a estátua tinha 10 dedos. E foi dito que os 10 dedos, como os 10 chifres do animal, o quarto animal do capítulo 7, representavam 10 reinos. Chifres, em profecia, representam reinos. Os romanos chamavam esses reinos
de tribos bárbaras. Eram os alâmanos, saxões, francos, lombardos, visigodos, ostrogodos, érulos, vândalos, burúndios. Eram as 10 nações em que se dividiu a Europa, e delas hoje existem ainda a maioria, que é a Inglaterra, a Alemanha, os alâmanos, a Inglaterra, que são os saxões, e a Itália, que tem parte que é descendente dos lombardos, e por aí afora. Então, quando os bárbaros quiseram invadiram a Roma, que ainda fazia parte do Império. A capital do Estado do Império estava em Constantinopla, mas Roma ainda era a famosa cidade, como dissemos dia desses. Roma é a cidade eterna. Roma continuou sendo o símbolo, tanto que o Império continuava sendo romano. Não era o Império de Constantinopla, era o Império de Roma mesmo. Acontece é que quando a tribo dos ostrogodos invadiram a cidade de Roma por não tolerarem as imposições do bispo de Roma, o bispo conseguiu expulsar e aniquilar essas tribos. Elas não existem mais no cenário da Europa atual. Foram 3: érulos, vândalos e ostrogodos. Era Átila, Alarico. Eles conseguiram... o bispo de Roma conseguiu expulsar. Nisso, o imperador reconheceu o poder que o bispo tinha, não só de convencimento, mas de recrutar exército e combater povos invasores. Então, nesse momento, a igreja cresceu e se tornou poder político. E manteve seu poder religioso, um em função do outro. Quando a gente chega a esse ponto, é preciso entender por que é que nós dissemos aqui que o Império Romano continua. Por quê? Durante o reinado de Domiciano, houve 10 anos, a partir do ano 310 até o ano 313, houve 10 anos de ferrenha perseguição ao cristianismo. Eram os pagãos perseguindo o cristianismo. A partir do poderio do cristianismo, exercido através da autoridade do bispo de Roma, passou a ser o cristianismo perseguindo o cristianismo. Aí os poderes se dividiram, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver porque o espírito é o mesmo, de perseguição, de hegemonia, de o poder déspota, egoísta, que é para si só, que a si mesmo se basta. Mudou apenas quem sentava na cadeira, mas a atitude continuou. E é assim que se estabeleceu esse poder paralelo, esse poder parceiro do poder civil. A profecia de Daniel 7, ela apresenta nuances que são muito graves, porque ela prediz que o cristianismo, então empossado no poder, o cristianismo dono agora do trono, ao invés de se comportar, ao invés de se aperfeiçoar nos ensinos do Cristo, ele, como era parte de barro e parte de ferro, ele absorve os ensinos do império pagão, dos Césares e dos últimos
dos últimos reis do Império, que aconteceram a partir do segundo século. Então, o grande problema é que o cristianismo se prostituiu, para usar uma linguagem grosseira, porém bem adequada para o que aconteceu. Esse é o problema. E esse assunto, ele é muito sério, e penso até que não é o caso de se falar aqui na rádio. É melhor que eu me coloque à disposição de quem particularmente quiser entender, porque tem coisas graves, tem denúncias que a própria profecia faz. Então é melhor que a gente trate disso diretamente com quem interessa. Pessoal, nós vamos continuar o estudo. Vamos estudando. Por enquanto, estamos em paz, estamos bem, nos despedimos. Um abraço.